São 23 horas, de 14 de julho de 1958. Na calçada da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 864, o corpo de uma jovem de 18 anos jaz no asfalto. Ela caiu 12 andares. Os primeiros socorristas chegam ao edifício Rio Nobre. As marcas no corpo da vítima não são compatíveis com uma queda voluntária. Há sinais de agressão física e resistência. A vítima é Aida Jacob Khoury. Filha de imigrantes libaneses, 18 anos, morava com a família no bairro vizinho. Ela estudava datilografia na rua Santa Clara. Naquela noite, Aida sai do curso às 22 horas e caminha pela rua Santa Clara em direção à casa. O trajeto era de rotina. Ela o fazia sozinha. 3 homens a abordam na calçada. Oferecem carona. Aida recusa. As testemunhas que estavam nas proximidades vão relatar depois o que viram. Minutos depois, Aida é levada à força para dentro do edifício Rio Nobre. Os homens a conduzem até o 12º andar. Ninguém intervém. O delegado Antônio João Romeiro assume as investigações na madrugada. Em menos de 48 horas, 3 suspeitos são identificados e detidos. Um deles trabalhava no próprio edifício. O caso de Aida Khoury vai durar 14 anos nos tribunais. 3 julgamentos, vereditos anulados, e uma pergunta que o Brasil inteiro vai fazer. Alguém vai responder pela morte dela? Na manhã de 15 de julho de 1958, o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro recebe o corpo de Aida Khoury. O laudo de autópsia é concluído em menos de 24 horas. O laudo descreve hematomas extensos nos braços, pescoço e pernas de Aida. Os peritos identificam marcas de arranhões nas mãos e nos antebraços, sinais inequívocos de resistência física. A perícia confirma a tentativa de estupro. A causa da morte é traumatismo craniano severo, resultante da queda do terraço do 12º andar. A altura era de aproximadamente 40 metros. O delegado Romeiro cruza as informações da autópsia com os depoimentos colhidos na madrugada. 2 moradoras do edifício Rio Nobre relatam ter ouvido gritos femininos vindos do terraço por volta das 22h30. Uma das testemunhas afirma que os gritos duraram vários minutos. Depois, o silêncio. Ninguém ligou para a polícia naquele momento. Cássio Murilo Ferreira, 22 anos, era o porteiro do edifício Rio Nobre no turno da noite. Ele é o primeiro a ser convocado para depor formalmente. Seu depoimento inicial é cheio de contradições. Cássio inicialmente nega ter visto Aida entrar no prédio, mas moradores confirmam que o porteiro estava de plantão quando a jovem foi levada ao interior do edifício. Romeiro ordena sua prisão. As investigações levam rapidamente a um segundo nome, Ronaldo Guilherme de Souza Castro, 19 anos, filho de família abastada de Copacabana. Ele é apontado por testemunhas como o líder do grupo que abordou Aida. Ronaldo é detido 2 dias após o crime. Ele se apresenta à delegacia acompanhado de um advogado particular. Sua família contrata defesa jurídica imediatamente. A reconstituição do crime indica que Aida resistiu ativamente no terraço por tempo considerável. Os peritos encontram fragmentos de tecido sob as unhas da vítima. A luta foi prolongada. Nelson e Jamile Khoury são informados pelos investigadores dos detalhes do laudo. Nelson Jacob Khoury, 50 anos, declara publicamente que exigirá justiça até o fim. O caso começa a ganhar cobertura dos jornais cariocas. Nelson Khoury era comerciante, vivia com a família em um apartamento simples no bairro de Ramos. A notícia da resistência de Aida no terraço chega a ele através do delegado Romeiro. Nelson repete a informação em voz alta para a esposa Jamile. Os peritos confirmam. Aida lutou durante vários minutos antes de ser jogada do terraço. Não houve consentimento em nenhuma fase do ataque. A família Khoury exige que esse dado seja tornado público. Os jornais cariocas publicam as primeiras manchetes sobre o caso em 16 de julho. O Última Hora chama Ronaldo de rapaz de família. A tribuna da imprensa usa o nome de Aida no título. As 2 coberturas seguem direções opostas. A defesa de Ronaldo é assumida pelo advogado Evandro Lins e Silva. Ele é um dos criminalistas mais conhecidos do Rio de Janeiro. Sua estratégia inicial é questionar o comportamento de Aida na noite do crime.
Evandro Lins e Silva apresenta um argumento à imprensa. Aida não teria sido arrastada ao terraço. Ela teria subido voluntariamente. Não há nenhuma prova material que sustente essa versão. A imprensa sensacionalista começa a investigar o passado de Aida. Repórteres ouvem vizinhos, colegas de curso e conhecidos do bairro. Nenhuma das fontes aponta qualquer comportamento que comprometa a reputação da jovem. Grupos de mulheres de classe média do Rio de Janeiro organizam uma manifestação em frente ao edifício Rio Nobre. Elas carregam cartazes com o nome de Aida. A polícia registra a presença de cerca de 200 pessoas. A família de Ronaldo contrata um segundo advogado para reforçar a defesa. O pai de Ronaldo é funcionário do governo federal. Nos corredores do fórum, circula a informação de que a família está articulando contatos políticos. O promotor José de Oliveira protocola a denúncia formal em outubro de 1958. Ronaldo e Cássio são indiciados por homicídio qualificado e atentado violento ao pudor. O processo começa a tramitar na primeira vara criminal do Rio de Janeiro. Evandro Lins e Silva entra com pedido de habeas corpus para libertar Ronaldo. O argumento é que o réu não oferece risco de fuga. Nelson Curi acompanha o julgamento do pedido sentado na última fileira do tribunal. O pedido de habeas corpus é negado. Ronaldo permanece preso. Jamile Curi recebe a notícia em casa, em Ramos. O julgamento principal ainda não tem data marcada. O primeiro julgamento de Ronaldo Guilherme de Souza Castro e Cássio Murilo Ferreira ocorre em 1960, no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. O júri condena ambos. Ronaldo recebe pena de 8 anos, Cássio, 6 anos. Evandro Lins e Silva não aceita o resultado. O advogado entra com recursos imediatos nos tribunais superiores. Sua estratégia: questionar o rito processual e a qualificação dos crimes imputados aos réus. Ao longo dos anos seguintes, as instâncias superiores revisam a condenação. As penas são reduzidas progressivamente. O que o júri popular decidiu em semanas é desmontado em anos de recursos. Em 1972, 14 anos após a morte de Aida, a prescrição penal beneficia os condenados. Ronaldo e Cássio deixam o sistema prisional sem cumprir a totalidade das penas originais. O processo é encerrado. Nelson e Jamile Curi acompanharam cada etapa do processo. Nelson registra datas, decisões e nomes de juízes em cadernos. A família dedica décadas a manter o caso na memória pública. Os irmãos de Aida levam o caso ao Supremo Tribunal Federal décadas depois, em 2013. O argumento: o nome de Aida foi usado comercialmente sem autorização. O STF nega a ação por prescrição civil. A decisão do STF de 2013 tem consequência direta para a legislação brasileira. O julgamento estabelece precedentes sobre o direito ao esquecimento e os limites da imprensa. O nome de Aida entra no debate constitucional. O caso Aida Curi é citado repetidamente nos debates que antecederam a Lei do Feminicídio, sancionada em 2015. Juristas e parlamentares referenciam o processo como exemplo de como o sistema judicial tratava crimes contra mulheres. 65 anos depois, o nome de Aida Curi permanece como símbolo da luta contra a violência de gênero no Brasil. Mas quantas outras Aidas foram silenciadas enquanto a justiça continuou falhando? Se este caso te fez pensar, deixa o seu like, comenta o que você achou e se inscreve no canal. Cada semana, um novo caso. Cada caso, uma história que o Brasil precisa conhecer.